Olá, turma 85, tudo bem? Apesar de estarmos confinados em casa para a gente escapar dessa pandemia, mas nós temos que também estudar. Então vamos aproveitar esse tempo para aprender um pouco mais de geografia. E eu gostaria muito que você acompanhasse então a nossa aula a partir da página 210 do teu livro número 1. E esta página, na verdade, a partir daí, o assunto trata sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Bom, todos nós sabemos que os países necessitam se desenvolver e, para isso, precisam que os seus governos façam investimentos em vários setores dentro do próprio país, como também esses países recebam investimentos que outros países fazem no país, qualquer que seja ele, onde eles pretendem fazer investimentos. Em outras palavras, os países recebem empresas e essas empresas estrangeiras, quando entram no país, estão fazendo investimentos. Bem, é importante a gente entender que o crescimento de um país ele se dá através de vários fatores, mas dois desses fatores são muito importantes. O primeiro, é necessário que o país faça um investimento muito grande no setor da educação. Por que na educação? Porque na educação ele vai promover a formação de uma mão de obra de qualidade. Essa mão de obra de qualidade para realizar trabalhos ou também essa mão de obra para a produção de novas tecnologias. E é importante, então, que o governo faça investimentos no setor de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Como eu falei, as empresas estrangeiras, também chamadas de transnacionais ou até multinacionais, elas atuam em diferentes setores e elas escolhem países para fazer seus investimentos segundo suas necessidades. Por exemplo, uma empresa de mineração trabalha com o setor de mineração, ela sabe que o Brasil oferece um subsolo muito rico em diferentes áreas da mineração. O que ela faz? Ela conversa com os órgãos competentes para que formalize a entrada desta empresa no nosso país. E ela vai atuar dentro desse setor da mineração, por exemplo, como eu falei. Acontece, então, que o governo precisa realizar vários investimentos para que atraiam essas empresas de diferentes setores para que elas se estabeleçam no nosso país ou em quaisquer outros países. Então, os governos têm a obrigação de realizar investimentos não só para se desenvolver internamente, mas também para atraírem capitais e empresas de outros países. Nós sabemos que a fase atual da Revolução Industrial é aquela que nós chamamos de terceira fase. E esta fase, que envolve a biotecnologia, o setor da eletrônica, o setor da nanotecnologia e outras áreas, são esses dois setores que hoje os países que têm um grande avanço nessas áreas citadas são os países que têm hoje um predomínio no mercado mundial. Esses países, portanto, são os que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, porque estas são as áreas mais modernas da chamada terceira revolução industrial. E quais são os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento? São os Estados Unidos, a China, o Japão e a Alemanha, nesta ordem de sequência. Estes são chamados países desenvolvidos. Mas existem alguns países subdesenvolvidos, também conhecidos como emergentes, que são aqueles que têm um setor industrial muito forte, como é o caso do Brasil. Estes países também realizam investimento no setor de pesquisa e desenvolvimento. No slide que você deve estar vendo, você está vendo as letras C e T, em outras palavras, ciência e tecnologia. Então, pelos dados de 2015, o Brasil realizou um investimento do percentual total do seu PIB de aproximadamente 0,63% do seu PIB no setor de ciência e tecnologia. Comparado com os Estados Unidos, comparado com a Alemanha, comparado com a China, ele está muito longe desses países chamados desenvolvidos. Um outro país emergente que faz grandes investimentos no setor de ciência e tecnologia ou pesquisa e desenvolvimento é a Coreia do Sul. Também é um país emergente, mas ela está muito próxima dos chamados países desenvolvidos no total
de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Se faz necessário lembrar, sempre é muito importante, que todas as empresas do mundo, aquelas empresas chamadas globais ou transnacionais, elas buscam outros países para se implantar, não só buscando condições de infraestrutura, mas hoje o objetivo primeiro é encontrar no país onde ela pretende se instalar, que esse país tem uma mão de obra altamente qualificada. É o grande atrativo que um país pode exercer. Bem, a partir dessas definições, a partir deste entendimento, procure resolver os exercícios que você vai encontrar na página 211. Após resolver esses exercícios, eu estou propondo para você mais alguns exercícios que também você vai se utilizar das páginas 211, 212, 213 e 214. Então, observe, por que alguns países subdesenvolvidos e emergentes, como é o caso do Brasil, passaram a receber IEDs, Investimento Estrangeiros Diretos? Procure descobrir também por que a Bolsa de Valores de Nova York é importante para a economia mundial. E procure saber, por exemplo, por que muitas empresas realizam investimentos estrangeiros diretos através de fusões ou aquisições com outras empresas. Para isso, você precisa saber o que é uma fusão de empresas ou uma aquisição entre empresas. Os países que mais têm realizado investimentos estrangeiros diretos, segundo um gráfico que você vai encontrar na sua página 215, são os Estados Unidos. Você vai perceber que muito perto dos Estados Unidos está a China. Por outro lado, você vai ver que muito distante dos Estados Unidos, da Europa e da própria China, que é um país asiático, o continente africano é o que menos recebe investimento estrangeiro direto. E a gente se pergunta assim, por que o continente africano como um todo, que tem mais de 50 países, por que ele não recebe investimento de empresas estrangeiras no continente? Eu aponto para você alguns motivos, como o baixo padrão educacional, por exemplo, que é comum em quase todos os países africanos. Várias regiões desse continente estão em conflitos ou possuem conflitos relativamente constantes, ou ainda alguns estão em guerras civis. Grande parte ou muitos países possuem uma estabilidade política muito grande. Isso não desperta interesse por parte de investimentos estrangeiros. E um dos fatores que mais dificulta a entrada de investimentos de empresas estrangeiras no continente africano, a precária infraestrutura pela qual esse continente padece.